Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Barista Peregrino. Hoje teremos um bate-papo sobre reconexão com a natureza com o Flávio, do canal Liberdade, Sol e Mar. Esta atividade em conjunto tem como objetivo fortalecer os dois canais, portanto se inscrevam nos canais e deixe já o seu like. Manda bala. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Barista Peregrino. Eu sou o Ricardo Takoshi. Eu e o Flávio, a gente tem uma conexão que a gente estuda junto curso guia de turismo, né? E cada um tinha seu site. Nesse período de pandemia, a gente ficou impossibilitado de fazer umas atividades práticas de viagem e turismo. E daí a gente resolveu fazer essa atividade colaborativa para fortalecer os dois canais, né? Então, como sempre, antes de mais nada, você já deixa o seu like e tal, né? Se vocês puderem se inscrever nos dois canais, né? Tanto no meu lado, Barista Peregrino, quanto do Flávio, do Liberdade, Sol e Mar, né? Você ajuda muito todos nós, né? Agora, você, Flávio. Legal. A gente combinou de falar a nossa descrição, né? Para as pessoas deficientes visuais. Acho que seria legal que essa live depois vai para os canais, também pode, de repente, para o podcast. Quer que eu comece me inscrevendo lá? Pode começar. Então, meu nome é Ricardo, né? Eu sou o Barista Peregrino. Eu vou me descrever para depois, quando estiver no podcast, e para o pessoal que tem deficiência visual tentar imaginar a gente, né? Eu sou homem, tenho traços orientais, apesar que eu sou mestiço com espanhol. E hoje eu tô cabelo curto, né? E tô usando uma cruz andina em homenagem a toda essa parte de natureza da Pachamama e tudo mais. Agora com você, Flávio. Eu sou Flávio Bernardes, muitos já me conhecem. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Estou prestes a me formar como guia de turismo, assim como o Ricardo. Tenho um canal também de viagens, que a finalidade é ajudar os viajantes, assim como o canal Barista Peregrino do Ricardo. Eu estou aqui na minha casa. Ao fundo tem muitas plantas, né? A maioria delas folhagem na cor verde. Tem uma do meu lado direito aqui, que é na cor vermelha. É uma flor muito bonita, que é um arbusto que tem aqui na minha casa. Um arbusto bem grande, assim, que se destaca na casa. Eu sou moreno claro, tenho os olhos castanhos claros também, um cabelão, né? Cabelão meio cacheado, meio bagunçado. Estou com uma camiseta florida na cor azul marinho, qual essas folhagens são na cor branco. E vamos bater um papo aí, conversando sobre essa reconexão com a natureza, né? Tá. Flávio, então eu queria primeiro, né, que você contasse um pouco sua história, né, para a gente até com a sua relação com a natureza até chegar ao teu site, o teu blog de YouTube. É legal. Quando eu era... Vou falar um pouco do que eu fiz e vou continuar fazendo da vida, para vocês entenderem. Eu começo profissionalmente trabalhando no rádio, né? Desde que eu era pequeno, eu brincava de imitar os locutores de rádio, né? Pegava a escova de cabelo da minha mãe e ficava brincando de ser locutor. E aí, de tanto brincar de ser locutor, eu fui para essa área, né? Fui fazer cursos comunitários, depois fui fazer curso técnico para trabalhar essa área do radialismo. Comecei trabalhando em uma produtora, que era do meu professor, onde eu me formei como radialista na Rádio Oficina, e depois trabalhando nessa produtora que fazia rádios indoor para academias. Trabalhei durante 3 anos nessa produtora. Depois eu abri minha própria produtora, já focada para rádios, para as lojas, né? Depois cheguei a trabalhar no Grupo Bandeirante de Comunicação, uma rádio que foi criada para as Olimpíadas, de 2012 até 2017. Mas já nessa época, eu tinha minha produtora e tinha a rádio, e eu comecei a sentir a necessidade, né, de
estar mais presente na natureza, com a família, com os amigos. Quando você trabalha nos meios de comunicação, você trabalha quando as pessoas têm o lazer delas, né? Então, a gente trabalhava sábado, domingo, final de semana, Natal, Ano Novo. E nos períodos que eu queria estar com as pessoas, eu não conseguia, e muito menos estar presente na natureza. Então, em 2017, eu decidi sair dessa rádio, porque ela tinha um prazo de validade, era feita para as Olimpíadas. Então, quando ela terminou, eu pedi o desligamento da rádio para buscar realmente o que eu queria fazer, né? E aí, então, começo a buscar várias coisas dentro do turismo, até que eu encontro a solução de estar em meio à natureza e trabalhando, fazendo um curso de guia de turismo, que é onde a gente se conhece, né, Ricardo? Junto com uma galera que também fez o curso, está fazendo o curso com a gente, que deve estar presente na live. E aí eu mudo de profissão, Tiaguinho. E aí eu mudo de profissão totalmente para realmente me reconectar com a natureza, né? Sempre gostei da natureza, mas aqui em São Paulo a gente é muito focado no trabalho, né? Nas grandes capitais é comum acontecer isso. Então eu segui essa mesma linha desse foco no trabalho, mais dinheiro, mais conquistas, vamos dizer assim. Mas aí todas essas vidas naturais que nós conhecemos vão ficando para trás pela falta de tempo, por tentar buscar objetivos, e decidi sair da rádio para buscar essa conexão realmente com a natureza, né? Essa parte da rádio é interessante aí, o pessoal que já viu os vídeos do Flávio, ele tem uma entonação diferente nos vídeos, bem característico lá, bem personalizado a parte do Flávio. Tem essa coisa dos radialistas lá. Eu tenho essa vantagem no canal, porque eu que produzo ele todo, né? Então, eu mesmo gravo, eu mesmo edito, por essa facilidade de ter exercido a profissão de radialista, tanto como na parte de locução, na parte de sonoplastia. Então, eu mesmo produzo, eu mesmo faço, eu ponho no ar. Então, não tem muito segredo, é só ter vontade e sair filmando todos esses belos lugares que existem no Brasil aí, né? Muito bom. Ó. Queria, Flávio, que você escrevesse, sempre quando estava na sala de aula, você conversava bastante inclusive dos seus vídeos, né? Uma parte muito interessante esse período que você morou em Fernando Noronha, né? Eu queria que você escrevesse assim, tanto a experiência lá, se é fácil ir arrumar emprego em Fernando Noronha, como é que foi o teu desenvolvimento lá e assim, a tua vontade de fazer os vídeos lá que você fez, lá das dicas que você fez, assim, o que te inspirou isso aí? Então, Fernando de Noronha foi uma grata surpresa, né? Eu sempre gostei muito de praia, e a gente sempre ia para a praia com a família, nos feriados, desde criancinha, desde os 8 anos eu estou indo para a praia com a família, desde que eu nasci, na verdade. E ia muito para a praia com a família, mas a gente ia muito período de férias, em período de feriados, e aí foi bem legal esse meu início de contato com a natureza, né? E aí depois que eu começo a ir para a praia com a minha família, quando eu era criança, depois na fase de adolescência também, nos feriados, carnaval, sempre o meu destino era praia, natureza, era cachoeira, era trilhas, né? Sempre gostei muito. E aí eu começo a querer buscar mais a natureza, buscar estar mais perto da natureza. A gente costuma olhar a natureza de relance, assim, né? A gente, em algum momento, percebe de relance um pôr do sol. Ontem a lua estava muito bonita, mas são em alguns momentos. E eu senti a necessidade de estar mais presente. Depois que eu comecei a trabalhar na rádio, eu acumulava o trabalho na rádio e também o trabalho na produtora. Então, eu tinha um poder aquisitivo maior, vamos dizer assim. Então, eu começo a ir, no início quando eu era criança e adolescente, eu ia muito para o litoral sul de São Paulo. Lá era o lugar que eu mais frequentava. Depois começo a frequentar mais o litoral norte. E aí
ver a diferença dos dois lugares, que são muito bonitos, mas o litoral norte oferecia muito esse contato com a Mata Atlântica, né? E uma natureza exuberante, assim. Então, entrei na rádio em 2012, fiz algumas viagens, e em 2015 eu queria fazer uma viagem, vamos dizer assim, que me colocasse mais presente na natureza. E aí me veio a ideia de Fernando de Noronha. Todos falavam que era um paraíso, mas também diziam que era um lugar muito caro para se ir. Então, em 2015, eu passei esse período todo me preparando para ir para Fernando de Noronha. Eu lembro que em 2015 eu estava trabalhando na rádio e eu estava querendo um ramo de trabalho que me desse um rendimento melhor. Então eu acumulava o trabalho na rádio e comecei a fazer faculdade de tecnologia da informação, que naquela época era o que dava os noticiários, se diziam que era a profissão do futuro, que tinha falta de profissionais, então eu comecei a fazer a faculdade de tecnologia de informação para ganhar mais dinheiro. Só que aí dessa forma eu saía da rádio 1 hora da manhã, chegava em casa 1h30, ia dormir 2 horas e 7 horas estava na faculdade. E essa busca por um poder aquisitivo maior me tirava mais ainda o tempo de estar presente na natureza. Então, em 2016, eu fui para Fernando de Noronha, e a minha faculdade começou em janeiro, e em março fui para Fernando de Noronha. Fiquei 10 dias sem fazer essa faculdade e fui para lá. Eu me lembro também que no momento no dia que eu estava partindo para Fernando de Noronha, meu primo me levou, meu primo Alan, que deve estar assistindo aí. Eu estava na casa dele quieto, assim, simplesmente quieto. E ele falou, pô, você está indo para Fernando de Noronha, você não está feliz, não está contente? E naquele momento eu não sei nem o que se passava dentro de mim. Eu ia para um lugar que eu não conhecia, que eu sabia que era lindo demais, mas dentro, assim, de mim, do meu coração, eu sentia que algo ia acontecer quando eu pisasse lá em Fernando de Noronha. E não deu outra, né? A vista da chegada no arquipélago é lindíssima, e uma das visões assim, mais incríveis que eu já tive na vida, que acho que só deve ser comparada com se você for para o Havaí, para a Ilha de Páscoa. E quando eu pousei no arquipélago, eu realmente senti que tinha uma energia muito boa ali. Então fui para Noronha em 2016, fiquei 10 dias lá, e o lugar é realmente incrível, assim. Eu lembro que eu ficava tentando procurar vídeos de Noronha em 2015, um ano antes de eu partir para lá. Eu não conseguia vídeos, naquela época não tinha esse boom de vídeos que tem na internet hoje em dia. Então, mas eu queria ver os Montes Dois Irmãos, que são duas formações rochosas dos vulcões, que são os cartões postais de lá. E quando eu fiquei em frente àquilo tudo lá, foi muito emocionante. E realmente, em Noronha, na primeira ida, depois de 2016 eu fui mais uma vez, 2017, e cheguei a morar lá em 2019, 2018 e 2019. Em Noronha, realmente eu consegui mergulhar nessa natureza, né? Sentir a natureza, sentir o ar puro, as cores da natureza. Aqui em São Paulo, até mesmo no litoral norte de São Paulo, e os lugares que eu já pisei, a gente consegue ver a natureza de uma cor bem vibrante, bem viva. Mas lá em Noronha, realmente a cor, vamos dizer assim, sendo até redundante, natural da natureza, né? Como deve ser, o oceano, o ar puro. Então eu fiquei encantado por aquilo, e ali eu começo a mergulhar realmente, a fazer essa reconexão com a natureza que eu precisava tanto. E assim que eu volto de São Paulo, uma amiga minha, a Letícia, querida, que eu conheci lá, depois de um mês que a gente voltou, ela sugeriu porque nós não iríamos morar em Fernando de Noronha. E aí, aquela ideia ficou na minha mente, e ela chegou a desistir da ideia, mas aquilo ficou na minha mente. E aí, realmente, eu fui morar lá para mergulhar totalmente de cabeça nessa experiência e conseguir, ali em Noronha, me reconectar totalmente com a natureza, assim. Bacana. Assim, uma coisa assim, pessoal, a gente mora em São Paulo, a gente sente assim que é uma cidade bem metrópole, ela é
competitiva, sei lá, lembra um pouco Nova York, assim, o pessoal, é um ambiente, assim, de certa forma tem uma vibe pesada, né? O pessoal fica nesse ambiente, Sim, assim, de cidade, assim, fica meio isolado, assim, sem ter muito contato com a natureza, acaba ficando até meio perturbado, com certos transtornos psicológicos, assim, né? As propostas a gente tem, assim, sempre para o pessoal se reequilibrar e buscar alternativas para isso, assim, sempre essa fuga, né, de sim, turismo, sei lá, sim, essa escapadinha que você vai ou para a praia ou para a montanha, assim, né, sempre vai abraçar uma árvore, essa coisa assim sim, energético, assim, para recompor, é muito importante. Assim, eu vejo muitas pessoas que trabalham a semana inteira, mas no fim de semana necessita dar essa escapadinha e fazer esse bate-volta lá, abraçar uma árvore, lá tem um cachoeira, um mar, para poder se reenergizar, né? O que você diz a respeito? sim. Aqui em São Paulo, a gente é muito focado, né? Vamos dizer assim. Nós, às vezes, nos focamos, mas, por exemplo, eu quero ser, quando eu estava começando a minha carreira profissional, eu queria ser locutor, então eu vou focar nisso. Então eu vou estudar, vou visitar as rádios. A gente se foca em muitas coisas que talvez não sejam tão necessárias para nós, sejam necessários, mas dá para ter mais coisas que podem compor isso. Quando a gente se foca muito, quando a gente olha focado para um lugar, pode ser que a gente esqueça do todo, né? De tudo que existe. Então, no início eu era assim, eu vivia aqui em São Paulo, eu queria ter coleções de coisas, coleções de relógio, coleções de camisetas de marca, de coisas materiais, porque é o que todo mundo fazia, na verdade, aqui em São Paulo. Então, quando eu, mas eu tinha dentro de mim, essa faísquinha da natureza, desde pequeno, né, indo frequentando a natureza. Aqui na minha casa, nós somos uma das poucas casas que tem no bairro que tem um jardim ainda. A maioria dos jardins aqui já viraram estacionamento para carros, né? Então, se eu pudesse, na verdade, tirar o estacionamento para carro e criar um jardim todo, eu faria isso. Então, a gente tem muito contato com a natureza. A minha avó, os meus avós, as minhas tias gostam muito de Você plantas. mora onde mesmo, A minha Flávio? mãe, eu moro em Taboão da Serra aqui, Nossa, próximo, um município bem próximo de São Paulo. Bem próximo de São Paulo. Então, quando a gente mora aqui em São Paulo, você fica conectado a que todo mundo está conectado, né? Com esse dia a dia nosso, fazendo tantas coisas. A gente não tem tempo para, de repente, olhar para uma flor, para uma planta, um pássaro. Às vezes nem tem flor, pássaros em lugar nenhum, são só prédios, né? Na minha rua ainda tem uma vantagem que tem muitas árvores plantadas aqui, muitos pássaros que as pessoas alimentam, a gente também alimenta aqui através das árvores, você coloca comidinhas, né? Então, na verdade, é natural que nós, quando estamos no início da nossa vida, a gente se foca em alguma coisa. Eu quero ser alguma coisa, eu vou focar, vou conseguir. Mas depois que a gente consegue aquilo, a gente pode olhar ao redor, ou até mesmo nessa caminhada de focar em algo para conquistar lá aquela coisa, olhar para esse todo, né? Olhar para tudo que está ao redor, assim, mesmo que nas grandes capitais não seja em abundância da natureza, existem parques, existem vários locais que a gente pode, de repente, existem parques que estão muito próximos da nossa casa, meia hora, e a gente às vezes, ao invés de ir nesses parques próximos, a gente quer ir num parque mais famoso, mais badalado, e por não conseguir ir nesse parque que é tão longe, não vai no parque. Então, é só buscar essas situações mais ecológicas, vamos dizer assim. muito interessante, né? Realmente. Deixa eu primeiro só Né? dar uma lida no que o pessoal está escrevendo aqui para a pessoa Sim, interação, né? A Roseli Santos. isso eu Oi, consigo ver. Roseli. Renovar as energias é ótimo. A Noronha Congrazi, ela escreveu aqui: Noronha é um mundo paralelo. É difícil viver aqui, mas qual lugar não é difícil, né? E daí ela pergunta, hein, Flávio, para você Sim, responder. Vocês acham que o futuro da sim. humanidade será ou retorna para a natureza, ou retorna para a natureza? Ah, primeiro eu quero mandar O pessoal, um abraço. nós estamos numa fase, né, que o pessoal está ficando louco. Antes da pandemia, o pessoal tudo em casa não aguenta mais, né? O pessoal não vê Sim, a hora de poder né? voltar
a viajar um pouco, poder ir para a natureza e tal, Sim, né? verdade. Que nem você falou, né? Mesmo a gente não podendo, às vezes, fazer uma viagem um pouco mais longe, a gente pode ter esse contato, às vezes, mesmo aqui perto, numa praça perto, né? Assim, eu acho que cuidar bem disso, gerar áreas públicas, assim, que nem eu ando aqui 15 minutos para ir até onde eu faço a academia, né? Aqui em Santo André, eles fizeram um trabalho interessante assim de jardinagem em volta da urbanização, né? E coisas simples assim, né? Que nem a parte gramada com árvores no caminho, né? E o pessoal flore. Tem tido um efeito incrível, né? Que até botou uns marataca, é tipo uns papagaios pequenininhos, um monte. Sim, acho que é Então, assim, maritaca o nome. eu estava andando de bicicleta na ciclovia da Marginal Pinheiros, lá, e tem capivara, meu. Assim, com Tem. pouco trabalho de regeneração do rio, os Sim. animais estão voltando, mesmo com toda essa agressividade da cidade. Volta. Eu vi um pelicano lá pegando um peixe do rio. Eu falei, como é que tem um peixe dentro desse rio aqui, né? Eles estão tentando fazer um trabalho É um grande avanço. para limpar, mas ainda você sente que está sujo, que ainda falta bastante, né? Mas já tem tido animal, tem até peixe no rio. Eu falei, como é que pode, né? A força da natureza pegando seu espaço. Eu acho que se a gente tiver os governos, a gente mesmo colaborando com essa parte da limpeza da cidade, pode integrar melhor, né, esses pontos de natureza na cidade, Sim. os parques, essas árvores, né, coisa, dá muito mais qualidade de vida, né? Primeiro eu quero mandar um abraço para a Grazi, né? A Grazi é de Fernando de Noronha, ela é nativa de Fernando de Noronha, realiza um trabalho maravilhoso junto à história da ilha, né? A cultura, a arte da ilha. Ela e o marido dela, sempre que eu vou lá, me recebem de braços abertos. O melhor café da ilha é o café lá na casa da Grazi. Grande abraço para todos. Espero estar... Preciso ir ver, hein? Eu sou o barista, hein? Sim. Então, barista com Noronha dá tudo certo. Dá para já até unir aí, ó. Então, eu vou mandar um grande abraço para ela. Ela falou em sentido de retornar para a natureza, né? Sim. Deixa eu ver, lendo aqui na sequência tem o DJ Diego Bernardino, outro parente. Deixa eu responder a Grazi, que a Grazi fez uma pergunta, uma colocação aí. O retorno para a natureza ou retorno para a natureza? Eu acho que, na verdade, a gente tem que começar a devolver, né? Porque a gente usa e não devolve nada para a natureza. E como que a gente vai devolver isso? Preservando, né? Ajudando a preservar as coisas. Por exemplo, fazer uma comparação, por exemplo. A gente vai, quando eu sempre vou para a praia, e tem uma praia que eu frequento muito, que ela tem lá 10 quilômetros de tamanho. E aí, se você pensar que a praia está suja e você vai limpar 10 quilômetros, é meio inviável. A pessoa fala, eu não vou limpar 10 quilômetros, deixa que alguém limpe aí. Mas ali tem muitas casas em frente às praias, muitos bairros ali. Então, se cada pessoa dessas casas limpar 100 metros, 50 metros, dá para a gente limpar esses 10 quilômetros facilmente. E outro detalhe, a gente vê nas praias grandes áreas com muito plástico. Plástico, qualquer tipo de lixo que é facilmente reciclável, mas que é jogado por de repente, uma deseducação da pessoa, vamos dizer assim. Uma falta de educação ambiental. E essas grandes áreas, você começa a limpar, e às vezes leva um dia inteiro para limpar uma grande área dessa. Então, você precisa de boa vontade de limpar. E quando se limpa essas grandes áreas de lixo, depois que você volta para aquela mesma praia, depois de uma semana, um mês, você vê que esse lixo não está mais lá. Vai ter alguns resíduos, mas aquela área vai continuar limpa. Então é uma questão de alguém tomar o primeiro passo. Alguém fazer a primeira vez, vou lá limpar, e depois, além de você limpar, você vai estimular as pessoas a fazer isso também. E tem pessoas que não gostam de postar isso nas redes sociais, estou limpando a praia, que demagogia, sei lá o quê.
mas isso estimula as pessoas a fazerem. Aquele que olhar o vídeo que você limpando, que você colocou e achar ruim, ainda não está preparado para fazer isso. Um dia ele vai estar. Nós estamos um pouquinho preparados, vamos dizer assim, para fazer esse trabalho. Então é legal filmar isso e mostrar para as pessoas que você está fazendo, que as pessoas se estimulem a fazer. Mas o legal é dizer também que você não precisa limpar 10 quilômetros de praia. Limpa o seu cantinho ali, quando você vai para a praia. Eu antigamente ia para a praia e ficava sentado na cadeira de praia, quase não estava no oceano. Quem dirá limpar a praia, né? Vamos preservar, mas alguém preserve para mim aí, vou para casa. Então, se você vai ficar 10 dias na praia, reserva 1 hora para limpar um pedacinho, reserva um dia para limpar um pedacinho. Se você estiver com o seu filho, estimula o seu filho a limpar. Se você estiver com o seu amigo, estimula o seu amigo a limpar, com a sua namorada, com a sua esposa. Que pode ser que essas pessoas, através do seu estímulo, se inspirem e ajudem e façam o que você fez com elas, com outras pessoas. E a gente quer uma corrente colaborativa para limpar esses pedacinhos. Eu acho que eu tenho um lema que nada é impossível, né? Mas desde que você vá lá e faça, e lute por aquilo, e para você conseguir conquistar as coisas. Então é mais ou menos por aí a ideia. Deixa eu dar um Tem relato. muitas perguntas. Concordo plenamente com o que você falou. E, assim, tem 2 aspectos aí, né? Primeiro, as pessoas não gerarem o lixo, né? Assim, o lixo que você gera, você precisa recolher. Quer dizer, assim, você não tem que ir lá coletar o lixo que os outros jogaram, né? Alguém tá jogando lixo no chão ou tá pegando, né? E o outro é a colaboração da gente para que a coisa melhore, né? Eu que vivi lá no Japão há um tempo, né? Lá na escola, né? Assim, rapidinho lá para... as pessoas são educadas dessa forma, desde criança. Então, assim, na escola não é só para aprender português, matemática, sei lá tal, né? Elas, por exemplo, têm uma atividade que é ir no zoológico. Assim, é claro que você vai lá para aprender os animais, tudo mais, mas assim, eles aprendem a andar em grupo, né? Respeitar tal, daí quando chega, sei lá, 10 horas, fala assim, tempo livre. Vocês podem fazer o que quiser. Daí 11 horas nós vamos comer o lanchinho e tal, né? Primeiro que chega 10 para as 11 não tem, todo mundo está lá em volta, ninguém está atrasado, né? Depois o pessoal come o lanchinho e tal, né? E daí fala assim, agora nós vamos recolher todo o lixo que a gente gerou e levar e pegar mais pelo menos mais um lixo que está aqui no local, porque assim, mesmo que você não consiga limpar tudo, o ambiente vai estar melhor do que quando a gente chegou. Esse impacto positivo da gente estar lá, né? Você vê o pessoal quando esteve nas Olimpíadas, na Copa, recolhendo o lixo dos estádios, eles assim, joga o papel, brinca, assim, é para brincar, brinca. Acabou, recolhe, tenta diminuir o impacto que a gente está dando no local. Isso, assim, eu acho... Eu sou descendente japonês, mas eu sou brasileiro. Para mim, me emociona bastante, é muito diferente da nossa cultura. E só para relato pessoal, assim, que nem eu vou daqui até o clube lá, 15 minutos a pé, eu andava na rua e assim, tem essa parte de grama, árvore e tal, e assim, me incomoda, assim, eu tenho um pouco de toque, né? Eu andava ali, via os papéis no chão, plástico, algumas coisas assim, e falava assim, pô, cara mal educado, não sei o que, eu ficava reclamando, esperando a prefeitura limpar e tal, e não fazia nada, né? Aí eu falei assim, não é, eu penso, mesmo a prefeitura, por mais que limpe, sobra lá. Daí, um dia eu estava lá com um saquinho de supermercado, comecei a recolher, assim, um pouco, né? Você vai lá, um saquinho desse pequeno, vai lá, recolhe. E o que eu pude reparar é que, na verdade, se a gente faz, sei lá, pequenos gestos assim, tem impacto. Que eu reparo, assim, que eu vou, assim, uma vez por dia, recolhe um pouquinho, melhora. Assim, eu acho, assim, às vezes, muito lixo que está na rua, nem se foi de propósito, que a pessoa realmente joga pela janela, assim, do carro, nem nada. Assim, como, senão uma pessoa só não vencia, né? A prefeitura faz um trabalho e a gente, sei lá, ajuda coletando alguma coisinha ali em volta lá e fica mais bonito. E daí, quando eu vou pro clube e recolhe, na volta tá limpinho, eu me sinto tão melhor. Assim, são pequenas coisinhas. Acho que isso aí é a verdadeira educação ambiental. Só cuidar primeiro do seu contorno. No caso aí, você quando está na praia, né, a gente vai também fazer os nossos passeios, tentar evitar esse impacto, né, que dá o turismo também, né? É que a gente é acostumado aqui no Brasil com a abundância. Vamos dizer, tá escutando?
Não. Ah, sim. Ô, A Rui, gente é acostumado no Brasil com abundância aqui no continente, vamos dizer assim. Aqui no continente tem abundância, não nos falta nada, principalmente vamos dizer assim, nas grandes metrópoles. A costa do Brasil é muito rica, né? Só que quando você vai para um arquipélago como o Japão, como Fernando de Noronha, como o Havaí, como a Ilha de Páscoa, por exemplo, de onde vem a água desse povo, né? Então você começa a preservar, você primeiro começa a preservar o local, o ambiente, a beleza natural, e depois você precisa preservar isso para a sua sobrevivência, né? Aqui em São Paulo, quantas vezes a gente sofre com falta de água, né? Sendo que quantos rios desaguam na capital, né? E são todos canalizados, a gente nem enxerga os rios. Então, é preciso ter essa consciência das pessoas, terem que começar com uma campanha de educação ou de estímulo a essa preservação que vem de cima, né? Nas escolas, por exemplo. Nas escolas é uma sacada muito boa. Se você faz uma excursão com as crianças e estimula elas a recolher o seu lixo e mais um, ela vai querer fazer isso em algum outro lugar que ela for. E você cria essa cultura de pegar os lixos. Então, sempre que ela vê esse lixo que não foi dela, mas está lá, ela vai querer pegar. Agora, se ela não tem esse estímulo, ela pega o dela e fala, aquele eu não joguei, por que eu vou pegar? Então, é uma conscientização que se começa lá quando você é pequeno, criança, com os estímulos da escola, os próprios pais, da família, a gente consegue fazer com que isso, quando a pessoa chega na fase adulta, ela vai ter essa atitude de recolher o lixo e vai estimular mais pessoas. Eu boto essa tecla do estímulo, né? Você estimula um, que estimula outro, e a gente cria uma grande corrente, é, essa preservação que é tão precária, né? eu sinto assim, quando eu estava no Japão, eu achava muito mais normal o pessoal fazer limpeza, né, no ambiente, o pessoal vai, era comum até ver o próprio presidente varrendo a própria sala, assim, não Sim, tem uma... Aqui no Brasil, não sei se é a própria cultura nossa de escravo, não sei, e esses serviços aí, para você pegar um papel no chão, parece que vai cair o braço, assim, né? Então, o pessoal, muita sim, gente tem né? dificuldade de fazer essa atividade, reclama que está sujo, mas não consegue pegar um papel no chão, sei lá, parece que É, não tem nada a ver comigo, alguém vai pegar, né? Alguém vai pegar, né? Mas, sim. assim, como Essa a gente pandemia, trabalha sim, com, ligado ao turismo, ele tem muito a ver com a nossa própria atividade, né? A sim. preservação desse meio é uma coisa que a gente colaborar, né, para essa educação desde criança, as pessoas. Né? Acho que é toda uma geração que precisa para ser muito impactada, motivada. Eu lembro, eu lembro que quando eu estudava, no pré e no primário, a gente fazia uns trabalhos que a professora dava, que acho que foi muito estimulador também, que tomara que exista isso nas escolas ainda, que a gente plantava feijões no algodãozinho, aí nascia um pezinho de feijão ali. E a gente fazia uns É, trabalhos que eram terrários. não sei Dentro como de um faz, mas aquário você fazia um terrário, né? Que ali mostra todo o ecossistema, né? Da evaporação, que vai regar depois as plantinhas. Então isso é um trabalho muito relevante, que pode ser que seja ali que começou a me dar esse start de querer estar mais próximo da natureza, né? É muito legal esse trabalho nas escolas. Esse trabalho de base com as crianças, se você for um bom exemplo, ela vai é, ser uma criança faz. que vai estimular, vai ser exemplar também. Agora, se nós não formos um bom exemplo, pode ser que ela até seja uma pessoa exemplar. Isso vai de cada pessoa, mas as chances de ela ser exemplar, você dando exemplos bons, é maior, vamos dizer assim. Mas hoje a situação está difícil, né? Assim, as crianças ficam tanto na cidade, assim, tem toda a atividade tão corrida, né? Que elas precisam fazer um turismo de... Eu já vi uns hotéis fazenda para criança, né? Que eu levei com as crianças eram pequenas, para elas saberem o que é uma vaca, o que é uma cabra, sabe? Isso aqui é um montão de Sim, coisa. né? Assim, tá tão ruim, né? Aí tinha É, assim, você vê até que começa a deturpar. Tinha uma vaca toy, uma vaca pequenininha, que daí ela era pequenininha para as sim. crianças tirar leite de vaca de uma vaca pequena. Eu falei, a criança vai pensar que a vaca é daquele tamanho, né? É, Parece uma vaca é de brinquedo verdade. lá, né? Né?
essa Nossa, entrou conscientização, o meu né? amigo, o Rui. O Rui tem um hotel lá no É, Amazonas, lá, ele tem todo um trabalho que ele nossa, faz lá de preservação incrível. E, Rui, um abraço aí. Se quiser fazer uma pergunta, faz, velho. Uma honra estar aqui. é Deixa eu ler mais uma coisa aqui do bastante caminho gente. aqui. O pessoal aqui Vê também, se você acha mais alguém perguntando. o Diego Bernardino perguntou lá, ele falou assim, ó, em São Paulo, Ah, é meu amigo. a gente vive na correria, só paga imposto, aqui a gente não tem tempo para nada, né? É verdade, né? A gente fica... O custo de vida, morar em São Paulo é alto, né? A gente acaba... Para manter isso aí, precisa Sim, ganhar muito dinheiro, aí tem que sim, trabalhar muito para né? ganhar dinheiro, fica um ciclo muito A gente, complicado, né? Assim, a gente para também tem um você manter essa vida, você tem pensamento, que trabalhar muito para manter, aí você fica sem tempo, porque sim, você tem que trabalhar para caramba para ganhar dinheiro para manter. Agora, quando você está, sei lá, né? no interior, você sente assim, né, que nem precisa ir fora de São Paulo. Eu fiz trabalho lá na Barra do Sim, Tuna, é. lá, O assim, interior o tem muita ritmo das natureza. pessoas é outro, né? Assim, mais Sim, tranquilo, não tem o pessoal tem um ritmo do dia lá diferente, assim, menos estressado, assim, mais de é, acordo com o sol mesmo, né? sim. Às vezes falta de planejamento, sabia? Porque tem vezes que as pessoas falam, assim como eu já falei também, ah, eu não tenho dinheiro, porque a gente resolve ir para algum lugar em cima da hora. Às vezes a pessoa tira férias e quando ela sai de férias ela resolve ir para o lugar. Mas aí ela vai ver que aquele lugar é de repente, fora do padrão de que ela consegue pagar no momento. Mas se ela planejar um ano antes, ela consegue ir para o lugar. E aí muitas pessoas deixam de, talvez, realizar sonhos e ir para lugares paradisíacos, como eu fui para Noronha, por causa disso. Então, é um grande exemplo também, né? No meu canal, eu falo eu bato papo com vários turistas, e também falo com meus amigos que querem ir para os lugares. Então, eu sempre explico essa questão. Ah, eu queria ir para Noronha, como é que eu faço? Planeja um ano antes, aí você vai conseguir ir. Um Ah, eu ano. queria ir para o Havaí, como é que eu faço? Se planeja um ano antes. E aí é muito mais fácil de você se planejar um ano antes, depende do lugar que você vai, para você conseguir Precisa de um passaporte, uma autorização especial para entrar lá? Não, não precisa nada, só precisa de planejamento e boa vontade. Mas tem um limite E de aí, pessoas, né, por dia que podem entrar, não é assim? Pode ficar na ilha? um limite por dia, eu acho que até tem. Não sei se esse limite será obedecido, né? Ou estava sendo obedecido. Mas aí ele tem uma quantidade de pessoas que é recomendada anualmente, e teoricamente uma carga de pessoas mensalmente, por dia. Quem pode explicar isso nos mínimos detalhes é a Grazi, que está aqui. Mas não tem nenhuma uma implicação de você entrar na ilha, nenhum tipo de passaporte especial. É só se planejar e para conhecer. Assim como vários lugares, né? Eu acho que o turismo vai viver um novo momento agora, né? Primeiro que a gente vai começar a viajar mais para o Brasil a princípio. E é ótimo viajar para o Brasil. O Brasil tem tanta natureza que as pessoas às vezes nem conhecem, né? E eu acho que até os próprios guias vão pegar essa deixa de mostrar a natureza para as pessoas e muitos já fazem isso, né? Mas acho que vão fazer com mais afinco, vamos dizer assim, que é mostrar a natureza e também a importância dessa preservação, né? Porque com essa pandemia, nós ficamos enclausurados em casa, nós ficamos presos em casa, muitos perderam emprego, perderam os familiares, mas algumas partes do Brasil e do mundo voltaram a florescer, né? Porque não tem mais pessoas para pisar naqueles lugares, para degradar. Isso é uma coisa boa? Não estou dizendo que isso é uma coisa boa. É um fato que aconteceu. Então a gente pode voltar a esse turismo quando toda a situação passar com esse pensamento, né? A gente vai para os lugares agora, mas A agora eu vou Grazi prestar respondeu atenção. aqui, ó. 89 mil pessoas Sim, por ano, de acordo com o plano de manejo. né? E Obrigado. aí a gente pode... a Grazi é expert em Fernando de Noronha. e o café dela é o melhor. Quando você for para Noronha, vai lá na Grazi tomar café. Você que é o barista, já ensina ela a fazer algumas receitas, né, de café. É, é.
Então é uma questão de, de, de uma reconfiguração de pensamento, vamos dizer assim. Vou fazer uma trilha, por exemplo, não vou mais jogar um lixo na trilha, vamos supor. Mas se eu ver agora um lixo na trilha, eu vou pegar também. Além de não jogar, eu vou pegar. Então, não vou pegar 10 quilos de lixo. Mas eu posso pegar 1, 2 quilos de lixo e fazer essa limpeza. Eu acho que os guias já fazem isso com certeza, mas as pessoas precisam começar a fazer isso sem que outras pessoas falem para ela, nós vamos fazer agora uma trilha e quem vê algum lixo na trilha pegue. Não, eu vou fazer uma trilha e quando eu for fazer uma trilha em algum lugar mais fácil, que eu não precisa de um guia, por exemplo, eu vou ter essa consciência de limpar essa trilha, de não custa nada. Eu sempre, quando eu vou para algum lugar, se eu estou com a mochila, eu vou colocando ali até onde dá. Onde não deu, minha parte está feita ali. Não preciso limpar a trilha inteira, mesmo que eu queira limpar a trilha inteira, a vontade de limpar. Então é só uma questão dessa conscientização mesmo, né? De fazer, eu não vou, porque você tem que tomar, você tem que dar o primeiro passo, né? E você não precisa, às vezes, uma pessoa te estimule isso. Dentro de nós já temos esse instinto de natureza, né? A gente já está em meio a um planeta maravilhoso, né? A gente está em meio à natureza. Basta a gente começar a olhar, o primeiro passo é começar a olhar, para perceber. Se a gente não começar a perceber, como a gente vai preservar? Se a gente não perceber a natureza, como eu vou perceber que tem um lixo na natureza? Eu nem olho para a natureza. Então, tem muitas pessoas que às vezes tiram férias e vão para lugares maravilhosos, e esses lugares maravilhosos vão aparecer nas redes sociais, que é legal, é muito bonito. Mas olhar para esses lugares sem ser pela lente do celular é a outra coisa, né? Contemplar, sentir o cheiro, conversar com as pessoas locais também, né? As pessoas locais preservam os locais. Geralmente as pessoas que vêm de fora, que têm essa tendência de denegrir os lugares, de levar sujeira. Mas se você conversar com o local, você vai perceber que ele quer aquele local que ele está preservado, para esse turismo continuar funcionando, as pessoas continuarem visitando, e assim as gerações vão sendo ensinadas, isso vai seguindo de geração para geração essa ideia, né? Então é só dar o primeiro passo, né? Pegar uma coisinha aqui, pegar uma coisinha ali, recolher o seu também, se possível, recolher o lixo de outra pessoa, que você não sabe nem quem é. Claro que a gente se revolta, você vai para uma praia, você recolhe seu lixo e vê que um cara jogou um negócio na praia, na sua frente ali. Você vai fazer o quê? Deixar ali? Você vai brigar com o cara? Você pode tentar falar de uma forma amigável com essa pessoa, mas a tendência é de querer jogar mais lixo ainda, porque ele vai ficar com raiva de você, vai descontar no meio ambiente, na verdade. Então, são várias situações que existem, né? Que é preciso ser repensadas, né? Deixa eu ver aqui, o comentário do Diego lá. Tivemos uma educação com muitos princípios e educação. Hoje essas coisas se perderam. É exatamente o que a gente está falando, né? Se perdeu, mas a gente tem que recuperar, né? Então, cada um de nós, né? Essa consciência ambiental, preservar primeiro o nosso contorno, né? Onde a gente vive e tal, jogar o lixo direitinho, depois onde a gente frequenta, né? Assim, pelo menos pelo menos o lixo que a gente produz tem que trazer de volta, né? Não pode impactar isso aí negativamente o local que a gente vai, né? Sim. Tem também um detalhe que a gente começou a fazer há um bom tempo atrás, né? Que é a reciclagem da nossa própria casa, né? Reciclar os resíduos que nós produzimos em casa. Se você parar um dia para coloca uma sacolinha, coloca ali uma caixa de papelão e tenta encher nessas sacolas com todos os recicláveis, você vai ver que em um dia ou em uma semana o tanto de materiais que podem ser recicláveis que você consegue armazenar ali. E hoje em dia está, vamos dizer assim, mais fácil. Antigamente era mais difícil, você tinha que levar os materiais para cooperativas, ou alguém que passava na rua recolhendo. Hoje em dia, em alguns municípios de São Paulo, 3 ou 4 dias por semana, passa um caminhão recolhendo apenas recicláveis. Também, às vezes também
custa a gente pensar um pouco, né? Porque se a gente guardar esses recicláveis, a gente pode também perceber que algumas pessoas passam nas nossas ruas recolhendo. Ou então, existe muito pontos de recolha, ecopontos, ou pontos que as pessoas trabalham com isso nas suas próprias casas, que elas próprias recolhem esse lixo na sua casa. Então, a gente faz o quê? Recolhendo esse lixo, a gente ajuda a natureza, aquilo não vai voltar mais para a natureza, aquilo não vai precisar ser produzido, porque ela vai ser reciclável, e a gente vai estar ajudando também um outro segmento de trabalho, de fonte de renda para essas pessoas que trabalham com esses materiais recicláveis. Então, a gente ajuda a natureza, ajuda essas pessoas que estão recolhendo esse material a ter o seu sustento e também nos ajuda também, né? Fazendo com que nós nos tornemos melhores com algumas atitudes, né? Que são atitudes pequenas, mas que se nós fizermos isso, vai ajudar um todo, né? Voltando batendo naquela mesma tecla, né? Se a gente olhar sempre para o mesmo local, a gente vai ver a mesma coisa, vai buscar a mesma coisa. Se a gente começar a olhar ao redor, a gente começa a achar soluções, né? É só tentar. Não custa tentar. Tenta recolher o lixo da sua casa em um dia. Você vai ver quanto que você vai conseguir juntar. E tenta fazer, pelo menos, se você não consegue todos os dias, todos os meses, se você não tem saco para fazer isso, faz pelo menos algumas vezes, não precisa fazer todas as vezes, que você já vai estar ajudando pelo menos um pouquinho. É a mesma ideia de recolher ali o lixo na praia, não em 10 quilômetros, em 10 metros, em 50 metros. Fazendo um pouquinho, você já ajuda. Às vezes, fazendo um pouquinho, você já ajuda muito, porque se todos fizerem um pouquinho, se nós pensarmos dessa forma, né? A gente, como guia de turismo, tem um compromisso, né, uma responsabilidade de educar, de orientar, né, os nossos turistas para que tenham essa atitude, né, assim, para estar preservando. Sim. Né? Não só o nosso meio de trabalho, assim, mas tem até parte educativa com criança, ou mesmo com os adultos, às vezes, por algum motivo, não, sei lá, não preservam, né? Mas, assim, às vezes são maus exemplos que a gente pode mostrar. E o pessoal fazendo ações desse tipo, eu acho que se sentem tão bem, né? Quando vê o resultado das coisas bonitas, assim, né? Limpas, né? Sim. Eu acho, assim, tem uma... Assim, de novo, voltando ao exemplo lá do Japão, toda essa cultura do Zen, né? Jardim Zen, essas coisas todas é uma conexão nossa, né, com a natureza, né, que eles fazem uma limpeza, um respeito com a natureza, que dá essa integração que eles preservam, né, você mesmo tendo todo aquele desenvolvimento de urbanismo, você vê a relação deles com a natureza, uma boa parte do território japonês é preservado, né, e dentro da cidade, nas casas, no jardim, ou mesmo dentro de casa, quando tem os bonsais, assim, eles têm uma relação com essas coisas da natureza muito diferente, né? Que nem eu mesmo, essa parte que eu trouxe dos Incas, né? Que Pachamama e tudo mais, assim, eles tinham culto à natureza também, né? E cada um tinha alguns aspectos ambientais, né? Que eles eliminavam uma montanha, um lance, mas mesmo dentro da sua casa tinha aquela árvore atrás de casa, ele tinha um certo culto à natureza até no seu próprio ambiente, né? Isso aí também é várias culturas bacanas, essa relação com a natureza. Sim. Né? A gente agora no mundo moderno, vamos dizer assim, a gente está aí tentando achar formas de preservar a natureza. Né? Como vamos preservar a natureza? Como vamos preservar a natureza? Mas se a gente pensar lá 5.000 anos atrás, tem pessoas que têm aí descendentes até hoje que podem nos ensinar, que é o povo indígena, né? Se você for aí numa aldeia indígena, você ali vai sentir realmente a preservação, a reutilização da natureza de uma forma sadia, né? Na construção das moradias, na utilização da água, na utilização das folhas medicinais. Então, não precisa ir muito longe, quer dizer, hoje em dia precisa ir longe porque os nossos indígenas estão, assim, foram afastados dos meios urbanos, né?
muito porque também eles querem se afastar, porque a cultura é a natureza. Então, se você conversar com o indígena, você vai ver a preservação, o amor à natureza no olhar dele, né? Na forma de se vestir, na forma de se comunicar. E acho que também é válido nós que somos guias de turismo, estamos quase guias de turismo, se a gente falar que o Carol vai brigar com a gente, estamos quase lá. Então, é interessante fazer guiamentos para esses lugares, para nos colocar em lugares, de repente, que não tenha, às vezes, locais que não tenha a luz elétrica em abundância, um chuveirinho quente, para a gente sentir realmente na falta dessas coisas que nós temos em abundância aqui, nas grandes capitais, como utilizar isso de uma forma saudável, né? E também fica na nossa mente que a preservação de tudo isso é importante para que nós tenhamos a nossa vida confortável nas grandes capitais. Então, todas essas culturas milenares, elas estão aí para nos ensinar muita coisa, né? Tá tudo lá, tá tudo escrito, tá tudo nos livros de história, e é só a gente aproveitar isso para nosso favor. Mas como a gente aproveita isso? Indo até os locais, né? Não fazendo um guiamento simplesmente explorativo, né? Mas o guiamento que você leva uma pessoa para conhecer a cultura, ver a forma que eles se vestem, escutar a linguagem indígena, né? Quem conhece, quem sabe como o indígena fala, quando você vai até essas aldeias, é muito bonito você ver eles conversando entre eles, e você vê que eles nos recebem muito bem, e basta a gente ir lá, perguntar, e eles vão explicar todos os ensinamentos, vão mostrar a cultura, porque eles estão aí há muitos anos, na verdade, né? Eu acho assim que nem quando a gente está peregrinando, né? A gente faz um bate-volta num fim de semana lá, você tem uma reenergização, você vai numa cachoeira, revigorante para a gente morar na cidade, mas para você ter uma recarga mesmo, assim, você precisa ficar uma semana fora lá. Você ficou 3 meses lá em Fernando de Noronha. Tem uma hora que você não sabe mais que dia da semana é. Então, quando você chega nesse ponto, aí você realmente relaxou, desconectou desse ambiente pesado da cidade. Assim, você tem que... Leva uma semana, acho que pelo menos, para você assim, sair fora dessa vibe da cidade tão pesada, né? A ida para Noronha, ela teve todo um processo, né? Eu não decidi ir e vou, porque se eu sair daqui hoje para morar em Noronha, é muito difícil. A vida num arquipélago no meio do oceano, claro que é um arquipélago no meio do oceano, mas o que eu quero dizer é que a vida é totalmente diferente de uma cidade. Uma cidade que você tem tudo e faltam algumas coisas lá, mas faltam coisas que, na verdade, nós somos acostumados aqui em São Paulo. Então, para mim, não faltava. Mas por que não faltou? Porque eu decidi que queria morar em Noronha em 2016. Eu consegui morar lá em 2018. Mas antes de morar, eu fui fazendo todo um processo de imersão à natureza aqui nos lugares que eu frequentava em São Paulo e de desapego de muitas coisas aqui em São Paulo que eu saberia que eu não tinha lá. Fui 3 vezes antes de morar para conhecer mais pessoas, conhecer mais a cultura e me mergulhar mais nessa natureza. E eu sabia que realmente eu sentiria muita falta dessas coisas que eu tinha aqui em São Paulo que não teria lá, mas eu fui me preparando. Então, tudo na nossa vida é questão de preparo, né? Então, se eu sair daqui de São Paulo agora para morar num lugar afastado do mundo, que eu vou ficar longe da minha família, longe dos meus amigos, mesmo que esse local seja belíssimo, eu vou sentir o impacto disso. Então, para a gente começar agora, de repente, começar a reciclar, começar a recolher lixo na rua, nas praias, às vezes é meio impactante. Às vezes tem pessoas que têm receio, até vergonha de começar a catar lixo na rua, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, eu estou na praia catando lixo quando todo mundo tomando um sol, tomando uma cervejinha, eu estou catando lixo, que às vezes a pessoa se sente ridícula com situações assim. Então é a questão de se preparar para isso. Eu vou catar um lixo na praia, por exemplo. Então, de repente, eu posso ir numa praia que ninguém vai me ver. Então, eu vou recolher um lixo lá, tranquilamente. Então, na próxima vez que eu for, eu vou estar mais habituado com isso e assim por diante.
tudo é uma questão de adaptação. Às vezes as pessoas não fazem coisas por questão o receio do que as outras pessoas vão pensar, o receio do que vão falar. Então é só uma questão de dar esse primeiro passo aí e começar a fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. A pandemia nos deixou sem fazer as coisas que nós amamos, né? Você quer fazer, mas você não vai poder. Você vai ficar aí 2 anos preso na sua casa. Então agora, quando tudo isso acabar, vamos fazer tudo o que a gente queria fazer. E vamos pensar em coisas que talvez nós nem pensaríamos em fazer e vamos começar a fazer também, porque também é legal. Faz parte de uma evolução, né? Essas lives que estão sendo feitas hoje em dia, tem muitas, a maioria delas que eu assisto são muito boas, assim, de cada ano eu tiro uma coisinha interessante, uma coisinha legal que vai servir para agregar na minha vida e também na vida de várias pessoas quando nós sairmos dessa situação de enclausuramento. O pessoal que está assistindo, eu queria saber se vocês queriam colocar mais alguma questão em pauta. Fiquem à vontade para comentar. Pode perguntar aí, é muita gente. Então, mas assim, essa parte tanto assim que você falou do que o resumo do que a gente falou hoje, né? Assim, não, você vai no local, não sujar, né? O lixo que você produz, você é responsável em não deixar. Depois você conseguir limpar mais alguma coisa, daí você tem um impacto positivo no local, né? Fora o que você produziu, você levou mais alguma coisa, então. A gente orientar isso, né? Ter o exemplo, orientação, assim, acho que trabalhar e espalhar isso como formiguinha para que seja um exemplo geral, né? A gente exigir isso também das autoridades também para ajudar, né? Mas a gente fazendo a nossa parte, contando com o pessoal, todo mundo que hoje está assistindo a nossa live é preocupado com o tema, muita gente ligado ao turismo também, né? Dessa parte receptiva. Tem que se ajudar, né? E assim, mesmo as crianças, assim, eu acho que não é que elas foi mal educado, né? Não é uma questão assim, elas estão num ambiente que nem eu te falei de novo lá do Japão, as crianças lá no Japão elas limpam a sala de aula. Aqui se mandar a criança limpar a sua própria sala de aula, vai ter reclamação dos pais perante a escola. Assim, que não pode, estão abusando da filha fazer a limpeza da escola. Assim, é uma coisa muito diferente. Assim, as pessoas recusam, né, assim, de fazer, então eu acho que acaba dando um exemplo ruim. Nós cuidarmos das nossas coisas, dos nossos ambientes, né, até de você estar na escola, preservar a escola, não quebrar a escola, não pichar a escola, né, tudo isso faz parte da mesma linha de pensamento, né. E essa reconexão com a natureza, que é o tema de hoje, tanto em casa, né, assim, de ter esse em volta de casa, você poder de uma maneira simples, não só ir para o shopping, mas você vai numa praça, conseguir comer um lanche, fazer um piquenique lá e ter esses momentos de tranquilidade e prazer também, né? É coisa que a gente vê muito quando está fora do país, você vê na Europa, assim, tudo, e a gente não consegue às vezes enxergar. Aqui em São Paulo a gente só se for longe, assim, das coisas mais simples, a gente consegue também ter dessa simplicidade. Vai no Jardim Botânico, deita lá um pouco, assim, um tempo para deitar lá, você consegue muita coisa, né? Sim, é verdade. Nas grandes cidades existe... Olha o gatinho aí, ó. Tá derrubando tudo o gatinho. Nas grandes cidades existem mesmo... o gatinho, que bonitinho. Como que chama o gatinho? Nala. Derrubou Nala. a plaquinha de Santiago. Fala aí. Nas grandes cidades, por serem cercadas, agora vai ser a live, eu e a Nala lá, ó. Por ser cercada por prédios, por automóveis, muita poluição, às vezes a pessoa não imagina que existe a quantidade de parques que existem. Aqui em São Paulo tem muitos parques. Eu sei que em outras capitais também existem muitos parques.
Então, é interessante procurar aí no Google mesmo onde estão esses locais, né, para conseguir achar esses parques, porque pode ser que tenha um parque do lado da sua casa e você nem saiba que tem esse parque, né? E aí você vai começar a se reconectar com a natureza ou se conectar com a natureza. É uma opção bem interessante. Claro que a gente prefere, às vezes, os parques mais famosos, os parques maiores têm mais acessibilidade, maior conforto, mas em todo lugar do Brasil e do mundo tem essas áreas verdes. As autoridades são preocupadas com essas áreas verdes, elas não são tão abundantes, mas elas estão presentes ali, né? Então é uma questão de a gente procurar também. Às vezes não tem como a gente fazer uma viagem para em minha natureza, fazer uma trilha, uma cachoeira, mas esses poucos momentos que a gente consegue, de repente, depois do trabalho, num final de semana, num feriado, ir para um parque, ir para um lugar que tem algum rio, as cidades, os municípios, é comum ter represas nesses lugares, né? E as represas, o redor dessas represas tem muita natureza, né? Então, é bem interessante. É uma questão de ir para os lugares. Às vezes você fala, não vou porque não tenho tempo, não vou porque é muito longe, mas se você vai no lugar, mesmo que você só vá naquele lugar, acerte a sua vida, que tem natureza, você foi para a natureza, você conseguiu ir lá, você consegue relaxar um pouco, meditar, dá para ler um livro, dá para, às vezes, muitas vezes, na verdade, escutar o canto dos pássaros, que é pouco comum nas grandes capitais, né, porque os animais não têm nem espaço dentro de locais tão grandes assim, mas nesses lugares mais afastados, a gente sempre consegue escutar os sons da natureza, olhar a natureza, um pôr, um nascer do sol, lugares menos iluminados, você consegue ver o brilho das estrelas, a lua. Então é questão de se programar e usar a ferramenta da internet, o Google, para procurar esses lugares, ir para esses lugares e estimular com que pessoas também vão para esses lugares, né? E assim todo mundo vai começando a se conscientizar de que dá para curtir esse verde que o nosso planeta oferece, né? O Diego aqui fez uma nova pergunta. O que vocês veem nesses praticamente 2 anos de pandemia e agora com essa variante indiana? Pô, Diego, a gente não tem controle. A gente, como parte de guia, a gente tem que seguir as orientações do governo, né? Se está na fase amarela. A gente está aguardando até hoje chegar na fase verde para a gente poder fazer as viagens que precisa fazer, né? Desde setembro não tem nada, né? Desde ano passado a gente não consegue fazer as viagens, né? Então a gente primeiro respeitar, né, uma responsabilidade civil do que está acontecendo, mas assim, que nem agora o Flávio falou há pouco, né, se independente de qualquer coisa, eu acho que é interessante caminhar, né, diariamente e tal, tomar um pouco de sol, fazer esse distanciamento, né? Então, mas assim, essa atividade física, tomar sol, dar uma volta no parque, mantendo esse distanciamento, é uma coisa que a gente pode fazer que é muito bom para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. Ficar só dentro de casa também lá, sem tomar sol, não sei lá tal, o pessoal vai ficar branco, né? Vai ficar doente de ficar em casa. Em relação ao que o Diego falou, todos nós, temos uma grande tendência vamos dizer assim, ter pensamentos negativos. É muito fácil a gente pensar negativamente, né? É muito mais fácil uma gama de pessoas pensar negativamente. Claro, uma situação que a gente está, são muitas incertezas, né? Muitas pessoas falecendo, muitas pessoas perderam o seu emprego. É uma situação que vai nos deixar com pensamentos positivos. É quase que natural. Mas se nós pensarmos que a gente também consegue ter pensamento positivo, da mesma forma, é o polo positivo e negativo. Então, se a gente, a partir de agora, começar a pensar positivamente, a gente vai criar uma corrente de pensamentos positivos, né? A gente já está aí há um tempo com essa pandemia. Tudo que a gente vê na TV, nos meios de comunicação, é tudo muito difícil de se ver.
mas a gente já viu tudo, né? Muitas pessoas se foram. Então agora, se a gente começar, nós deveríamos ter começado desde o início, na verdade, né? Mas se a gente começar a partir de agora, a pensar, a vibrar positivamente, a tendência é que tudo isso se acabe, né? Não, a gente já fez tudo para a gente já pensou negativamente por muito tempo. Então vamos começar a pensar positivamente agora, porque se não está dando certo, talvez comece a dar certo a partir de agora, né? Então eu sempre fui um cara muito positivo, né? Mesmo nessa situação, nós que gostamos de viajar, eu que pratico esporte, em meio à natureza, no oceano, em rios, é muito difícil você ficar em casa. Mas eu procuro, de alguma forma, me ajudar através de conteúdos legais que eu posso estudar em casa, posso ver através de lives, posso me comunicar com meus amigos. E também, uma coisa que essa pandemia pode nos ensinar é esse sentimento de colaboração, né? Nós estamos presos em casa aqui, então nós temos mais tempo para buscar coisas legais e para poder ajudar pessoas. Às vezes, ajudando as pessoas, nós também nos ajudamos, porque se uma pessoa pede uma informação para a gente que a gente não saiba, só que se nós tivermos a boa vontade de ensiná-la, a gente vai lá buscar, aprender para ajudá-la. Então, nós já aprendemos com isso. Então, a pandemia vai trazer para aqueles que souberem absorver isso, esse sentimento de colaboração, né? Não do sentimento que vai passar do eu para o sentimento que tem que ser o nós, né? Então, eu acho que, mesmo sendo uma coisa catastrófica, vamos dizer assim, de tudo nessa vida a gente tira algum ensinamento. Então, que a gente possa sair dessa situação e preservar não só a natureza, preservar um abraço, um olhar, ajuda as pessoas, esse sentimento do nós tem que começar a imperar agora no planeta, né? Mas só complementando, assim, ainda envolvido com o tema, né? Se as pessoas ficam muito tempo em casa, sempre pode ir para uma depressão, tem uma vibe muito negativa, né? Essa questão do diário. Mas, assim, elas andando um pouco, tendo esse contato, que você falou, ver o pôr do sol, vai ver uma montanha, vai ver uma cachoeira, sei lá, vai ver um mar lá, assim, é uma obra de arte, né? A natureza, assim, é o belo. Sim. E a pessoa, assim, ver um pôr do sol é sempre legal, sempre se emociona. É muito bom. Então, isso dá naturalmente um up, né? Assim, uma coisa ajuda a gente a fazer essa uma terapia, né? Então, esse contato com a natureza, contato com o mar, essas atividades que você faz do teu esporte com a água, tudo isso ajuda você a ter descarregar um pouco e esse contato com o belo da natureza, se admirar, né? Você dá um sentimento de gratidão, né? Então, assim, é uma coisa que assim, naturalmente faz, né? Sim. A natureza está aí para a gente usufruir, né? Tá tudo aí. Todos os elementos da natureza estão aí para a gente usufruir. Só que a gente tem que também devolver, como eu falei no início da live, né? Então, acho que a mensagem que a gente passa é muito disso também, né? Pode usar à vontade. A água, os oceanos, a natureza. Mas você tem como usar isso sem destruir isso, né? Se você não sujar uma trilha que você faça e também não sujando, recolhendo aquilo que você acha, você não jogando dejetos no oceano, você preservando as árvores, as flores, os animais marinhos, que são muito importantes, os animais terrestres. Então, foi feito para a gente usar mesmo, mas também é preciso ter essa conscientização, né? Que, de certa forma, um dia vai terminar. Então, se a gente quiser que termine de uma forma mais devagar, vamos dizer assim, para que os nossos filhos, os nossos netos, a geração que vai vir nesse planeta tenha essa conscientização, nós temos que dar o exemplo para eles
ensiná-los de certa forma, para que quando nós nos formos, quando a gente for embora daqui, essas pessoas que estiverem aqui continuarem a preservando, continuarem a ter essa ideia aí, esse ciclo vai ficando maior, né? Tudo vai florir mais, as pessoas vão ser mais saudáveis, né? E esse ciclo, o símbolo da reciclagem é um ciclo, né? E quer dizer isso mesmo, tudo é um ciclo, né? Se a gente quebra um desses ciclos, aquilo não gira, não funciona. Então, é uma das questões que nós temos que pensar aí para o futuro das novas gerações, né? Flávio, agora para a gente já ir caminhando para o final e fazer o fechamento, queria que você fizesse uma conclusão e uma última propaganda do seu site. Né? Eu vou falar do site primeiro. É um canal no YouTube, né? Chama Liberdade, Sol e Mar, que já tem aí 5 anos de existência. Ele foi criado quando eu fui para Noronha pela primeira vez, e eu queria divulgar os vídeos que eu filmei em Noronha, não tinha onde, eu resolvi criar um canal no YouTube. E aí, como eu adoro o oceano, eu sou um atleta de stand-up paddle, que são as pessoas que remam em cima daquelas pranchas grandes. Então, nas viagens que eu fazia para competir, para treinar, eu comecei a filmar todas essas praias. Então, o canal tem fotos, vídeos de praias lindíssimas do Brasil. Deve ser um dos canais, tirando o da Grazi, que é nativa de Fernando de Noronha, um dos canais que mais tem vídeos de Noronha. São quase 40 vídeos falando de Noronha. Não só das belezas, mas a gente fala um pouco da história, um pouco do surgimento de Fernando de Noronha, de como é morar em Noronha. Então, o canal tem essa ideia de ajudar turistas a ir para esses lugares de uma forma colaborativa mesmo. Ele foi criado sem uma ideia de monetização, no caso. Mas, se um dia ele der a monetização, vai me ajudar a continuar viajando e mostrando esses lugares lindos do Brasil. Então, eu peço para vocês se inscreverem, Liberdade, Sol e Mar, no YouTube, que vocês vão ver lá as belas praias do Brasil. E a mensagem que eu imagino assim de final, se a gente puder imaginar, a gente sempre esteve, né, na natureza. Porque se a gente pensar, quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente está conectado com a natureza, né? A gente está dentro de uma bolsa de água, né? E a água é essencial para a nossa vida, né? E por que não cuidar dessa água e preservar essa água depois que a gente nasce, né? Quando a gente nasce, uma coisa que a gente ganha de presente é o ar que a gente respira. E por que não preservar esse ar que a gente respira, né? E estimular pessoas a preservarem esse ar que a gente respira no decorrer da nossa vida, né? Então a gente tem vários elementos aí, os oceanos são importantíssimos, as florestas, todos os animais, e a gente está dentro de um todo maravilhoso, né? E nós fazemos parte disso. Então a mensagem é essa ajuda. A ajuda é que a pandemia está nos ensinando. Se nós nos ajudarmos nesse momento tão difícil, como a gente vai conseguir superar? Mas depois que nós passarmos isso, vamos continuar ajudando, nos ajudando, ajudando as pessoas e também ajudando nessa preservação da natureza, que é essencial para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência dos outros que virão aqui nesse planeta maravilhoso. Né? Bom, queria agradecer então essa live, essa participação tua, Flávio, aí, para todo mundo também que ainda não está inscrito lá no meu canal do Barista Peregrino, que é um canal de peregrinações, né, que é para ajudar futuros peregrinos e pessoal que já é peregrino compartilhar experiências. O pessoal sempre tem ajudado bastante, né, e agradecer todo mundo que hoje participou dessa live, né, teve bastante interação, né, e que a última mensagem é que a gente preserve a natureza, né, e que dê bons exemplos para as próximas gerações, né? Depende de cada um de nós. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Agradeço ao Flávio pela participação, espero que tenham gostado. Sigam ele em seu canal YouTube, Instagram e podcast. Se você gostou, deixe seu like. Se inscrevam no canal, aperte o sininho, também sigam nossas redes sociais. Obrigado!